Muito bem, então vamos recomeçar. Apenas para nos situarmos, né? Estamos seguindo aqui uma estratégia que começou a ser formulada no curso anterior, na Tristeza da Verdade. À medida que eu fui contando a história das diversas experiências de verdade, né? Desde os míticos, desde Homero, foi longe dessa vez, desde Homero até esse momento de pós-verdade que nós nos encontramos, fim da verdade, morte da verdade, ali com os pós-modernos, final, virada do século XX para o XXI, e Fabiola, e no 2016 para cá, pós-verdade mesmo. Acabou, estamos além, estamos em outro lugar, um lugar extremamente distópico no que diz respeito à nossa capacidade de nos relacionarmos com o real, seja lá o que o real for nesse momento, né? Já foi o ser, já foi Deus, já foi a natureza, já foi o sujeito. E eu fui, então, apresentando as diversas experiências de verdade, submetidas a ethoi diferentes. Recuperando. O ethos é a experiência. Não vale a pena adjetivar se ela é cultural, se ela é histórica. É a experiência de um povo. Também não vale classificar se esse povo é um Estado-nação ou se é uma tribo. É a experiência de um povo em relação aos seus modos de habitação, seu modo de habitar a Terra. E de, nessa habitação, fazer para si um mundo que lhe pertence e o caracterize como aquele povo. De nós humanos, para generalizar e valer para todas as épocas, então, nós humanos vivermos entre o que nós não somos. As pedras, os rios, os bichos, os deuses. Os sonhos, as coisas imateriais. Vivermos entre o que nós não somos e nessa experiência de não sermos aquilo no meio do que vivemos, encontrarmos para nós aquilo que somos. Naquele momento. Digo eu agora, naquele momento, que eu estou usando a história para olhar lá para trás. Para os míticos, para os homéricos, não era aquele momento, né? Era absoluto. Em cada época é absoluta para quem vive aquela época. É absoluta não por causa dos universais de pensamento, de linguagem. Essa foi a grande questão. Platão já formulou, né? No Crátilo. Isso é 4 séculos antes de Cristo. Ela teve uma mordida no século XI, e foi uma grande questão, a querela dos universais, que opôs os reales e os nominales, os realistas, como Santo Tomás, e os nominalistas, como Guilherme de Ockham. Uma grande questão. Mas não é essa a questão em questão. E é importante sublinhar isso, porque na nossa época, e já há algum tempo, vem sendo questionada a qualidade de universalidade da nossa cultura em relação a outras culturas, como, por exemplo, a dos povos primitivos aqui no Brasil, ou as culturas africanas ou asiáticas, que não se submetem, em tese, aos valores dados por nós como universais e que nós chamamos os direitos do homem e do cidadão, direitos universais do homem e do cidadão, por exemplo, desde a Revolução Francesa, né? E que esses valores não seriam universais, o que poderia levar à situação terrível, mas que poderia ser legitimada por esse tipo de raciocínio relativizante, né? que é o nosso no século XX. Nós relativizamos no século XX. O absoluto que o século XIX ainda experimentou, Hegel, por exemplo, Marx também, aparentemente acabou.
Então, nós poderíamos nos ver constrangidos, porque é um constrangimento, a não interferir, fosse qual fosse o modo de intervenção, por exemplo, a dos intelectuais específicos, como Foucault, agindo sobre uma coisa tão extraordinariamente fora dos princípios de universalidade que nós temos para nós como absolutamente verdadeiros, da nossa cultura ocidental, eurocêntrica, etc., que é, por exemplo, a infibulação das jovens de algumas tribos africanas. Quer dizer, costurar a vagina e decepar o clitóris, de modo a que elas não tenham prazer, porque o prazer não é para a mulher. Para a mulher é reprodução, e enquanto estiver costurada, nem isso. Isso, para nós, é uma coisa de uma violência extraordinária. E o desejo de intervir nessa violência, que vai até o extremo de uma invasão militar, por exemplo, claro que não fariam por isso. Isso é demasiadamente direitos humanos para as grandes potências se mobilizarem. Mas de nós, ocidentais, tomarmos posição em relação a isso e condenarmos. Nós vamos ouvir, em troca, de volta, a reprimenda de que nós não temos que nos meter nisso, porque isso é algo que faz sentido para aquela cultura, que a qualifica como a cultura que ela é, e uma intervenção nisso, portanto, é um desrespeito à cultura, à outra cultura, ao outro. Decorre daí, tortuosamente, não é uma linha reta, a ideia atual do lugar de fala. Eu tive uma aluna branca, cis, heterossexual, que foi, como parte de uma disciplina que ela fazia, a um congresso, a uma mesa em que estavam presentes mulheres, cis e trans, mas cis, homossexuais, bissexuais e trans. E quando ela quis falar, fazer uma pergunta, foi negado a ela o direito de falar, porque ela não ocupava aquele lugar. Entende-se isso do ponto de vista de militância, de um ponto de vista reflexivo, de pensar as relações de identidade e diferença, as lutas identitárias, na medida em que, para equilibrarem injustiças milenares, e esse equilíbrio precisa, num primeiro momento, ser feito desequilibradamente, muito desequilibradamente. E isso é um choque, essa questão do lugar de fala, ou de apropriação cultural, por exemplo. É uma coisa séria e que é denunciada por muitas pessoas que pensam a sociedade em termos de, por exemplo, luta de classes, ou de ricos e pobres, sociedades em que a pobreza é guia para a ação e para a reflexão, e que, portanto, faz diferença ser uma negra rica ou uma negra pobre, né? Enfim, é toda uma discussão séria em torno do problema da universalidade. Os valores da nossa sociedade estão sendo denunciados como valores patriarcais, falocêntricos, antropocêntricos, cêntricos do ponto de vista de cor, raça. A ideia de raça já tinha sido escanteada por Levi-Strauss, né? De raça, de pele, de cor. Então, homens brancos, héteros, são os dominadores. Em consequência, são
o mal e qualquer coisa que digam, inclusive para apoiar a luta de mulheres trans, negras e pobres, por exemplo, tem sempre alguma coisa que precisa ser atacada porque foi patronizing, né? Foi, não encontro uma boa tradução para essa palavra, foi indulgente, né? De certa forma, quis proteger as mulheres, colocando um homem com uma posição idêntica, mas então ele é um homem. Então criam-se categorias como o esquerdo-macho, por exemplo, que está muito nas redes. Ele é um cara de esquerda que tem boas posições, mas é macho. Eu estou dizendo isso só para a gente ter uma ideia de que, na questão da universalidade dos valores, não está implicada só uma questão filosófica, como foi primeiro pensada por Platão, século IV a.C., no Crátilo. O que Platão estava perguntando ali? Sócrates. Né? É se, quando se diz uma palavra, está se dizendo o nome de uma coisa, está se nomeando algo, ou se está usando uma convenção, um arbítrio convencionado entre aqueles que podem convencionar, aqueles que podem se pôr de acordo em usar uma palavra para dizer uma coisa. Uma espécie de habermasismo avant la lettre. Habermas não diz coisa muito diferente do que essa, só que em relação à democracia e tal. Então, era uma questão filosófica dos universais de linguagem e de pensamento. Na Idade Média, no século XI, Rosselino, que disse que uma palavra é apenas um flatus vocis, uma emissão vocal, mas se a gente pensar no sentido que a palavra flato, flatulência, veio a ter, né, ele está muito claramente desqualificando as palavras como não sendo mais do que sei lá, um arroto verbal. Enquanto Guilherme de Champeau defendia a posição dos reales, não, elas são o nome das coisas, porque as coisas têm essência que pode ser apreendida por um nome, uma coisa bem Saussure. Existe um referente lá fora, uma árvore, essa árvore tem um significado, que é uma imagem mental, por exemplo, uma imagem mental, que se expressa num significante, por exemplo, a palavra árvore, que essa, por sua vez, tem com a árvore real lá fora, o referente, uma relação de arbitrariedade. Mas não é uma relação tão de arbitrariedade com o significado. E o significado tem uma relação de naturalidade com o referente externo, com a coisa significada. Isso é uma visão realista, muito próxima de nós. O nominalismo leva vantagem, aí veio a levar vantagem através da ciência, os triunfos da ciência, a matematização, a natureza matética, como Foucault chamou, do pensamento moderno em diante, mas o realismo está aí presente. E é uma questão de conceito e palavra, de significado e significante, se a gente quiser, de conceito e palavra. O que eu estou dizendo é uma coisa diferente. Estou dizendo que um determinado povo de uma determinada época, descontínua em relação a outras, o que só nós podemos dizer olhando para trás historicamente. Aquele povo, naquela época, é absoluto para si mesmo, no sentido de que ele faz a experiência, a sua experiência, de estar entre tudo que ele não é, para nessa experiência ser-se. E essa experiência, sendo a experiência ética, sendo radical a um ponto de que esse povo não possa abrir mão dela sem deixar de ser o povo que é, se deixa, se faz expressar em regimes de linguagem que são regimes de verdade, como foi na época mítica
foi a primeira que entrou em linha de conta na nossa longa história, a narrativa, a narratividade. Contar o mundo. Quer dizer, fazendo-se, isso vai em simultâneo, né? Fazendo-se a experiência de habitar entre os homens, os deuses, as deusas, os animais, as plantas, as águas, os rios, as lagoas, as florestas, as pedras, fazendo-se a experiência da habitação entre o que aquele povo não é, para ele se experimentar como sendo o que habita no meio disso tudo que ele não é, contar essa habitação. E essa habitação se faz com semideuses e semideusas, com ninfas, com sátiros e faunos, com centauros e, enfim, né? Animais extraordinários, como um cavalo que tem asas e voa. Isso é extraordinário. Um semideus é extraordinário. Ele está fora do ordinário no sentido do banal. A experiência mítica não é uma experiência banal. O que significa? A experiência do ethos mítico é uma em que o ordinário e o extraordinário se misturam. Ainda, ou já na época não mítica do começo da experiência do Logos, né? Heráclito disse que a quem não espera não ocorre o inesperado. E, uma vez que os efésios foram à casa dele para ver como é que vivia, como é que habitava, o ethos de um filósofo, e encontraram Heráclito envolto numa manta, estava frio, perto do fogo, e acharam aquilo banal, ordinário, e saíram deprimidos. E Heráclito o chamou de volta e disse: aqui também se dão os deuses. Kai entauta teu. Aqui também se dão os deuses. Ou seja, aqui no ordinário, um homem que se aquece à beira do fogo, também os deuses, o extraordinário, está presente. Estão presentes. Heráclito foi um que eu imagino sempre que se havia uma ponte, que depois Parmênides, o da unidade do ser, uno, eterno, imóvel, imutável, etc., explodiu. Mas enquanto houve a ponte, e Heráclito era mais velho do que Parmênides, no tempo de Heráclito a ponte podia ainda haver, entre a experiência mítica e a experiência lógica, logos, né? Não a lógica de Aristóteles, que aí já é método, na experiência lógica da habitação humana, Heráclito, de vez em quando, habitava essa ponte, ia e voltava. E coisas como essa história, e a quem não espera nunca ocorre o inesperado. O inesperado é o que deve ocorrer, mas só ocorre se espera aquilo que não é comum, que não é banal. Essa é um pouco a forma da experiência mítica, né? Quer dizer, os míticos esperavam o extraordinário, porque havia homens e havia deusas. E, portanto, que houvesse semideusas e semideuses era esperável a partir da mistura do ordinário dos homens com o extraordinário dos deuses. É essa resultante ainda mais extraordinária, que são os semideuses, que a um só tempo são e não são. O que depois seria considerado uma blasfêmia filosófica, como pode ser e não ser ao mesmo tempo. Não lá para eles. Tantas vezes eu já disse isso aqui, né? Então, desse momento, a experiência da verdade como narrativa. Mas vou insistir. Verdade, regime de verdade, regime de linguagem é estrutura que expressa, a palavra expressão hoje precisa de um bocado de mediações, né? Mas vamos usar como uma palavra da língua portuguesa.
que expressa uma experiência mais radical, que é a experiência ética. Primeiro o ethos, depois a expressão do ethos em regimes de linguagem, como dizer a habitação entre o que não se é, como dizer-se nessa habitação, como experimentar a verdade, como regime de linguagem, mas como regime ético, de habitação. As duas coisas. Então, vimos ali a narratividade dos míticos, a aletheia dos pré-socráticos, é nela que vamos pegar hoje, quer dizer, aquela experiência da simultaneidade de terra e mar, que faz maré alta e maré baixa. Eu sempre tenho dito aqui, terra sem água é deserto, água sem terra é abismo. Não tem ida e vinda, encobrimento e desencobrimento da própria realidade, que foi o essencial da experiência pré-socrática da verdade. Expressão de um modo, de um ethos pré-socrático, do qual vou falar já já, né, que tensionou as relações entre logos e physis. Portanto, a um só tempo, inabilitando o dizer dos míticos, o dizer, as narrativas. E nessas narrativas entravam semideuses, por exemplo, que a um só tempo eram e não é possível ser e não ser. Isso quem diz é um filósofo, é um pré-socrático, não é um mítico. Desabilitando o regime de verdade, de linguagem de verdade, dos míticos, eles estavam encerrando a possibilidade de se fazer a experiência de habitação da Terra e de, portanto, criação para si de um mundo em que se é dos míticos. Esse jogo de substituição e esquecimento da substituição vai ser constante. Logo no século seguinte, a inabilitação da experiência ética dos pré-socráticos, quando se dissociaram logos de physis, e a experiência que os sofistas, século V, propuseram do que é mundo para aquele momento da história, dizemos nós, mas para eles era um absoluto. Da presença grega, da existência grega, era a de que não é mais a Terra que se está habitando. Já se está num mundo regido por uma linguagem que é da ordem do poder. Sócrates, que foi o grande adversário inicial dos sofistas, não estava muito longe dessa mesma compreensão. Eu dei o exemplo aqui mais de uma vez do Fedro, né, do diálogo, em que, quando, tendo saído da cidade de Atenas e conversando com Sócrates e Fedro, chegaram lá num lugar e pararam para descansar um pouco. Havia uma árvore frondosa, havia um riacho, né, que corria, que murmurejava, e Sócrates disse: não aprendo nada aqui, eu aprendo na cidade. No lugar do poder, lugar da polis, lugar da política. Ele fez outra coisa com isso, mas não suficientemente outra coisa para que a sua e a da filosofia que dele saiu, experiência dos regimes de linguagem, tanto os regimes de verdade expressivos dessa experiência, vamos chamar política, dessa experiência, esse ethos político, deixar de recolher o essencial do ethos sofístico. Foi a separação entre o mundo e a terra, entre logos e physis, entre a cidade e a árvore e o regato.
junto dos quais Sócrates não tinha nada a aprender. Mas entrou a questão da verdade. Verdade como correção, como ajustamento, que não foi acessível aos sofistas. Depois, os outros sucessores, ou discípulos, ou decorrentes de Sócrates, aqueles que não foram levados pelo conhecimento, como Platão, Aristóteles e a grande tradição filosófica, aqueles que foram levados pelo cuidado de si, estoicos, epicuristas, mesmo céticos, os cínicos que passaram ao ato, que eram violentos na experiência da preeminência da natureza sobre a razão. Inversão, portanto, do esquema sofístico filosófico, mas inversão. E a inversão de um sistema é o sistema inverso, não é outra coisa. Agora, essa inversão é importantíssima, colocar a natureza como lei que se abate necessariamente sobre os homens, que devem ser sábios para sofrer a lei sem quebrar nela e sofrendo-a no sentido de suportá-la. E suportar tem um sentido tanto de aguentar quanto de dar apoio. De suportá-la, a sabedoria de suportá-la, serem, assim, capazes de buscar não a verdade, mas a felicidade. Então, a ética, como experimentação do afazer humano, decorre da física. Aí, para os estoicos, epicuristas, sobretudo eles que desenvolveram teoria. Os céticos, em parte, também. Os cínicos, muito, mas do ponto de vista ato. Eu durmo quando tenho sono no meio da cidade, se for, eu como quando tenho fome, nas escadarias da Acrópole. E quando eu tenho necessidade sexual, eu faço sexo na água. E depois digo, se me chamam a atenção, eu não obedeço às leis da cidade, que são logos. Eu obedeço às leis da natureza, porque a natureza é que comanda, é a verdadeira lei, é necessária. Então, sem formulação de teorias, nem nada, os cínicos, que eu digo sempre, passagem ao ato, é um termo psicanalítico, né? A locução psicanalítica para dizer, olha, a interpretação falhou, e quando a pessoa disse que queria se matar, e você veio interpretando, etc. e tal, e ela levantou e se atirou pela janela, ela queria se matar mesmo. Então, os cínicos são essa passagem ao ato do discurso, da discursividade dos estoicos, epicuristas, e da maneira crítica de lidar com os sistemas dogmáticos que os céticos, importantíssimos, tiveram. Então, aí, a submissão sábia é uma outra experimentação da verdade, é um outro ethos. Depois Deus, e tendo tudo sido criado por ele, não havendo nada que não seja em função da criação. Deus sendo a causa absoluta de tudo aquilo que é. E porque é a causa absoluta, aquilo que é pode entreter uma coisa com a outra relações de causa e efeito, que podem ser conhecidas, são as causas próximas. A causa remota é Deus, modelo de todas as causas. A ideia de adequação, eu fiz a ressalva de que essa é atribuída a Santo Tomás, e que Santo Tomás não disse que verdade é a adequação da coisa ao intelecto, do intelecto à coisa, embora essa frase esteja na discussão da questão 16 da primeira parte da Suma Teológica, em que se está discutindo a verdade. Mas é um argumento, não é a conclusão dele. Mas foi o que valeu como sendo a experiência de verdade da Idade Média, estruturada sobre
o ethos da criação, de uma dívida de tudo que é com Deus, uma vez que Deus fez não ser ser. De nada tirou tudo. Há uma dívida que nós, humanos, que temos consciência dessa dívida, pagamos ou não pagamos. Pagamos e obtemos a beatitude, ou não pagamos pelo pecado e obtemos a punição. Então, essa estrutura, que tem sua complexidade, mas pode ser dita dessa maneira simples. Houve muita simplificação no que eu disse aqui. Mas lembra o que, por ali, naqueles 13 preciosos séculos, jamais Idade das Trevas, realmente é de um absurdo extraordinário. Naqueles 13 séculos, metade da história filosófica do Ocidente, aquele acordo teológico entre razão e fé, foi elaborado um ethos, que é o da criação, que é o, portanto, da nossa dependência, dívida e gratidão. Esse ethos gerou estruturas, ou regimes de linguagem e de verdade, em que foi necessário colocar a questão do universal. Porque o universal é Deus. A linguagem que nós usamos para dizer a verdade é também universal, porque, afinal de contas, é criatura de Deus, como tudo é, dos homens mais sábios às pulgas menos importantes, né? Tudo é criatura. Então, a linguagem em que se dá a verdade vale a partir da criação ou não? Vale a partir da criação significa a verdade está, ou o universal, era como se pensava, então é verdade. O que é verdade? É o que vale para tudo. Está primeiro em Deus, portanto, antes da coisa, as ideias de Deus, segundo as quais ele criou o mundo. Depois, na coisa, que por ter sido criada, foi receptiva da ideia de Deus na sua criação. E depois, terceiro movimento, pós as coisas, portanto, na inteligência. Essa foi a resposta realista, é isso. A resposta nominalista foi: não temos acesso a Deus. Portanto, as ideias segundo as quais as coisas foram criadas. Foram criadas, sabemos disso. Mas não temos acesso. Portanto, também não temos acesso à essência, à inerência, como Aristóteles chamava, ao que é inerente às coisas segundo as ideias de Deus. Infelizmente, não temos acesso a isso. De modo que os nomes que damos às coisas são convenção. A discussão estava lá no Crátilo, em Platão. São convenção. E são um problema de semiologia. Problema de semiologia, não de ontologia. Quando nós dizemos a palavra rosa, não estamos expressando na palavra universal rosa, que vale para todas as rosas, o conceito universal de rosa. Rosa é algo de que nós temos uma intuição sensível e, graças a Deus, igualmente uma intuição intelectual. Isso é Guilherme de Ockham, e é uma ideia extremamente difícil de entender. Intuição sensível, nós, claro, percebemos com facilidade. Mas intuição intelectual só Deus deveria ter. Kant desenvolveu um pouco isso depois. Só Deus pode ter intuição intelectual. Né? No entanto, nós temos simultaneamente a intuição sensível e a intuição intelectual, porque fomos criados por Deus. Então, é complexa, é altamente discutível. Mas acabou levando vantagem na forma da matemática. Né? Acabou levando vantagem a visão nominalista do que é um universal. Um universal de linguagem, um universal de pensamento. Palavras e conceitos. Mas, justamente, palavras e conceitos estavam em discussão ali, na Idade Média,
Porque se nós quiséssemos verdade, precisávamos fazer adequarem-se uma à outra a coisa e o intelecto. Ida e vinda, biunivocamente, e o intelecto a coisa. A resposta de Santo Tomás, na verdade, foi de que o intelecto predomina. Mas a coisa não é descartável, a maneira sofística. A coisa é criada. Ela possui em si sua própria essência. Só ela não tem a consciência da essência que o pensamento que o homem tem. Então, há um ethos, vamos chamar o ethos da dependência, decorrência, gratidão e violação, que está na ideia de criação, que se expressa na palavra criação, mas que é uma experiência radical, abissal, de habitação entre o que nós não somos, porque simplesmente nós podíamos, nós e todas as outras coisas, jamais termos sido, jamais sermos. Quando Heidegger, no século XX, disse que a questão da metafísica é por que ser e não antes nada. Por que ser? Porque podia haver, se pode dizer assim, não se pode dizer assim, nada. Mas dá-se ser. Es gibt sein. É difícil de traduzir, porque pequena notinha de pé de página aqui, linguística. Es gibt, o verbo aí, gibt, a terceira pessoa do singular, o verbo geben, dar. Né? Sein, ser. Esse es é um neutro que nós não temos em português, é o it, em inglês. Né? Como se fosse it is being, alguma coisa assim. Quando se traduz para português, traduz-se dá-se ser. Mas esse ser aí é partícula passivadora, não é sujeito. Isso está na voz passiva sintética. Ser é dado. É dado por quem? Então, a questão de ser, que não é nada que seja alguma coisa, que é a condição de todas as coisas serem o que são. E que, portanto, do ponto de vista de coisa, é nada, nenhum algo, nada que seja alguma coisa. A correlação aqui de ser e nada é poderosa. E não é por acaso que esse é o título do livro de Sartre, que pretendia ser existencialista, e que Heidegger disse, não, se é isso, eu não sou existencialista. Né? Nada não era algo correspondente ao ser, para Heidegger. Nada era a própria experiência que nós, os humanos, fazemos de ser quando o percebemos como não sendo. Ser não é. O que é são as coisas, os entes a se presente de ser. Só os entes são, ser não é. Se fosse, seria um ente, seria alguma coisa. Mesmo o grande ente, que é Deus, que é menor que ser, diz Heidegger, porque é um ente. Ser é condição para que haja Deus, inclusive. Né? Ideia escabrosa para quem viveu 13 séculos no acordo teológico de razão e fé, em que a existência de Deus era evidente e era o fundamento da experiência ética radical do humano. 13 séculos, que era o da criação, do qual decorreu a experiência da necessidade de uma adequação, porque tudo tendo sido criado, não é possível que entre as criaturas haja algo que não corresponda ao ato da criação e que, portanto, não seja tanto quanto é quem as conhece, embora diferentemente. Uma adequação da coisa ao intelecto, do intelecto à coisa. Bem, não por acaso ficou sendo determinado como a resposta medieval
questão da verdade, portanto, aos regimes de linguagem, filosofia e teologia, que conduzem à verdade. Pedi que ficasse em suspenso também a adequação. Então, temos narrativa, aletheia. Aletheia é a palavra verdade em grego, simplesmente. Mas é uma experiência, um ethos, a expressão de um ethos, que nos obriga a dizer essa palavra como algo diferente de simplesmente a palavra verdade, que pode ser aplicada a qualquer coisa. Se o dinheiro é verdadeiro ou não é, porque perdeu o lastro do ouro, por exemplo. Não se trata disso. Mas isso é o que a gente vai ver hoje. Submissão, a cautela em relação à natureza, a sabedoria dos cuidadosos, como eu chamei aqui, né? A adequação, a parresia, que eu pus aqui, já falamos dela, que eu pus aqui como uma palavra transversal, porque Sócrates foi um parresiasta, e não foi só um parresiasta, na medida em que ele se dedicava a um ensino, mas um ensino que perguntava, não impunha conhecimento, como os sofistas. Perguntava. E ao perguntar, ou mais ao perguntar, isso é que é a chamada ironia socrática, denunciava a ignorância daqueles que supunham saber. Os sofistas, para começar, que foram os primeiros grandes adversários dialogais de Sócrates, e depois todas as pessoas, os políticos, aqueles que julgavam saber o que é alguma coisa, e que, perguntados por Sócrates, mas o que é justiça? Davam uma resposta na convicção de ser essa resposta verdadeira. E Sócrates ia desmontando isso e mostrando que, afinal de contas, aquele cidadão era tão ignorante quanto ele. E se eles não procurassem juntos, e essa era a natureza do diálogo, se eles não procurassem juntos, um testemunhando o outro, só preciso de nós dois, ele dizia. Não preciso de multidões para ouvir discurso, preciso de nós dois. Para que um testemunhe do outro a busca da verdade. No caso aqui, o que é justiça? Chegaremos ou não chegaremos a algum lugar, mas precisamos nos dirigir para esse lugar, porque essa é a razão da filosofia, a ignorância que busca. Então, Sócrates foi um mestre, mas também foi um parresiasta, no sentido de que ele se arriscava a perder amizades, prestígio, na cidade, por viver perguntando e respondendo. Há diálogos em que ele é acusado disso. Ele diz, Sócrates, é vergonhoso que você, na sua idade, ainda se entregue a esses jogos pueris da filosofia, que ficam muito bem para os jovens, para treiná-los. E entende? Treiná-los para quê? Para a retórica, para serem políticos, advogados, né? Políticos, juristas, que eram, junto com os guerreiros, os principais destinos dos jovens livres ao ingressarem, ainda jovens, mas já treinados pela filosofia, por exemplo, na cidade. Que os jovens se dediquem a isso, muito bem, mas você, que poderia estar se dedicando ao comércio, à guerra ou à legislação, já velho, ainda se dedica a esses jogos pueris, é vergonhoso. Então, ele estava perdendo prestígio aqui. Quando ele foi acusado de impiedade e de amolecer a coragem dos jovens ao pôr tudo em dúvida e questionamento, isso bem poderia ser entendido como uma consequência da perda de credibilidade, de lose face, né? Os ingleses dizem, perder cara, os romanos diziam isso também,
né? Perder face, perder dignidade, porque se entregava à filosofia. Também aí ele era um parresiasta. E quando finalmente se defendeu das acusações, não usando o linguajar jurídico da argumentação que desmonta o argumento do adversário, mas expondo-se como um filósofo, como aquele que viveu a vida inteira como filósofo, viveu na ignorância. E, portanto, precisou perguntar, sim, o que são os deuses. Há um diálogo a que eu dou uma extrema importância, para mim, do ponto de vista, claro, da busca dos paradigmas filosóficos, não é do sistema de pensamento de Platão, não é esse, é Eutifron. Ele pergunta sobre a piedade, a relação com os deuses. E aí vai também a pergunta sobre se os deuses existem. Ele precisava dessa pergunta, porque ele é ignorante de tudo, não de algumas coisas sim e de outras não. Por exemplo, ele não é ignorante da existência dos deuses, da relação que nós devemos ter com eles. Devemos sacrificar aos deuses ou não? É uma questão que está lá. E se pensar que a religião grega, como depois a romana, era uma religião cívica, o sacrifício aos deuses era propiciatório para segurança e felicidade da cidade. O que Sócrates estaria pondo em dúvida ao perguntar se é justo sacrificar aos deuses. Porque se for justo sacrificar aos deuses, pode bem significar que os deuses então não existem. O que existe é o sacrifício. Então, no Eutifron, essa discussão está sendo feita porque Sócrates é ignorante e leva essa ignorância radicalmente a sério, de modo que a ignorância é uma forma de parresia para Sócrates. Ele não pode fazer acordo em torno da ignorância, não pode fazer como um cristão que não tem dúvidas sobre a existência de Deus e a criação. Ele pode ter dúvidas sobre se pode conhecer Deus pela razão ou não. Se não pode, isso não significa nenhuma diminuição da dignidade de Deus. Pelo contrário, pode ser entendido até como um aumento dessa dignidade, porque a arrogância da razão humana se declara vencida. Não é capaz de conhecer Deus. Isso se pode, mas não era o que Sócrates fazia. Ele não sabia dos deuses. E não sabia de como os homens se relacionam com eles. Ele pensa a ideia de Deus, que é uma coisa bem platônica. Esse diálogo é um diálogo intermediário, mas tem muito Platão aí. Tem Sócrates. Nós temos um bocado de Platão aí para resolver o problema. Porque, afinal, Sócrates morreu em parte por causa desse tipo de coisa. Pôr em dúvida o sacrifício público, cívico. Porque o sacrifício podia simplesmente ser uma diminuição da dignidade dos deuses, até o limite de uma blasfêmia do não haver deuses, e o sacrifício ser apenas uma atividade política, cívica. Então, Sócrates foi um parresiasta. Sêneca foi um parresiasta. Sêneca foi um estoico da época de Nero. Ele era consultor, ele era conselheiro de Nero. Morreu pelo que dizia, pelos conselhos, por aquilo que falava no ouvido de Nero. Foi autorizado a se suicidar. Então, é possível ser um grande filósofo, fundador da filosofia, e parresiasta. É possível ser um pequeno filósofo, se pensado a partir de Platão, de Aristóteles, como Sêneca, importante para o estoicismo, mas o estoicismo foi considerado uma escola menor. Então, o pequeno Sêneca versus o grande Sócrates eram ambos, cada um a seu modo, parresiastas. E a parresia é aquele modo de falar franco, que eu tenho chamado aqui o papo reto, o que vai direto,
direto ao ponto, que não gira em torno de argumentos que vão construindo uma conclusão defensável. Não, diz a verdade, e no dizer se arrisca. Então, a verdade como o que é dito, mas não o conteúdo do que é dito. Sim, a enunciação que alguém faz, tal que, na enunciação, o enunciador se arrisca no enunciado. Nesse sentido, é que eu propus, isso eu bebi lá em Foucault, nos 3 últimos cursos dele, sobretudo no último, Coragem da Verdade, mas não está dito ali que a parresia possa ser considerada uma estrutura transversal para toda a história do Ocidente. Claro, isso tem que ser dito com muita reserva, né? Um dia um curso sobre a parresia pode tornar isso mais claro, mais evidente. Mas talvez a gente possa dizer que lá entre os míticos, quem aconselhava os deuses ou os reis, quem aconselhava Zeus, o rei dos deuses, e que podia ser, por sua vez, um deus, podia se arriscar inteiramente naquilo que dizia ao aconselhar e ser lançado do Olimpo para o Hades, para o mundo subterrâneo, para o mundo das sombras. Ou exilado, como foram os titãs, né? Prometeu ficou lá, amarrado no Cáucaso, com um abutre comendo o fígado dele todo dia. Né? Que, quem sabe, desde os míticos até hoje, a parresia tenha atravessado os diversos regimes de verdade, aparecendo diferentemente. Talvez na Idade Média a parresia tenha aparecido na forma das heresias. Mas as heresias fizeram parte dos regimes de verdade, como o falso. Mas um falso que precisa ser combatido. Não é simplesmente um falso que é mentira. Porque tem pretensão de verdade. É o que se afasta. Herésios é aquele que se afasta da comunhão. E, por isso, precisa ser excomungado. Se deixar que ele fale, ele pode convencer. Então, ele tem a coragem de arriscar tudo no que ele considera ser a verdade e que, no entanto, se afasta, heresia, se afasta daquilo que é dominantemente considerado verdade e que está ligado à dívida da criação, à gratidão. Mas vamos lembrar, a gratidão é contrabalançada pelo pecado, portanto, pelo afastamento. O herésios não é um monstro aberrante. Ele faz parte da estrutura da experiência do ethos medieval, tardo-antigo, judaico-cristão, greco-judaico-cristão em território latino, né, aqueles 13 séculos, se a forma da experiência do ethos nesse período foi a criação, portanto, a surpresa, o encantamento com ser, a dívida de ser, a dívida irresgatável de ser, e que por isso mesmo pode ser traída. O pecado, que é a palavra tanto hebraica quanto grega, amartia, significa errar o alvo, desviar. Não é nada de pecaminoso, né? Quando se pensa, não, o pecado original foi o sexo. Não foi. O pecado original, se foi alguma coisa, foi orgulho, que é um dos 7 pecados capitais. O orgulho é a atitude humana de trair a dívida,
de trair a gratidão, virando as costas a Deus, querendo ser como Deus. A figura do comer o fruto da árvore proibida, qual era a árvore proibida? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem conhece o bem e o mal é como Deus. E foi isso que o casal primordial, outra metáfora para a humanidade, macho e fêmea, fez. Comeu o fruto da árvore proibida, mas foi reprimido ali e expulso do paraíso. Arresiastas, de certa forma, né? Hereges. Eles se desviaram. Eles pecaram no sentido de que se desviaram de Deus, pelo orgulho. E todo pecado, a rigor, tem como essência o orgulho, quer dizer, a preeminência que o homem dá a si mesmo em relação a Deus, que lhe permite ao homem atirar numa direção diferente do alvo, o único alvo que deveria haver, que é Deus. E a reverência a Ele, a gratidão a Ele. De modo que todo pecado é uma heresia. No início da era cristã, a confissão era obrigatória, né? Mas não se confessava todo domingo e tal. A confissão era obrigatória pelo menos uma vez por ano. Isso era na Páscoa. Então, na Páscoa, as pessoas se confessavam, diziam todas as vezes que, por afastamento a Deus, traindo a gratidão e a dívida, tinham atirado para longe de Deus pela luxúria, pela preguiça, pela ira, pelo orgulho, enfim, os 7 pecados capitais e mais uns menorzinhos, né, mortais, e uns veniais, como mentir, por exemplo. Todas as vezes em que se desviaram, foram hereges, saíram da comunhão. E aí eles se batizavam de novo. Todo ano todo mundo se batizava de novo. De modo que o credo que foi estabelecido, que é o fundamento da fé cristã, né? Creio em Deus, Pai, que foi estabelecido nos concílios de Nicéia, Constantinopla, já no século IV, professo um só batismo para a remissão de pecados. O batismo é o primeiro, é quando se entra no povo de Deus, e o pecado que se está redimindo é o pecado originário, aquele que vem com toda a criatura humana, expressão e memória daquela primeira heresia. De modo que a heresia faz parte da verdade. O herégios não é um louco que se afastou da comunhão. É aquele que diz a verdade de um modo que não é recolhido canonicamente como verdadeiro. Por exemplo, uma das heresias mais agressivas, né, já na Alta Idade Média, foram os cátaros e dolcenitas. O que eles diziam? Os dolcenitas, sobretudo, que Cristo era pobre, não tinha onde deitar sua cabeça, está na Bíblia, está no Novo Testamento, e que, portanto, a igreja tem que ser pobre. Só que daí eles tiravam, bom, está bem, os franciscanos defendiam isso, aí já era século XIII, né? Os franciscanos defendiam isso. Uma ala chamada os espirituais dos franciscanos, que foram muito perseguidos pelo Papa de então, João XXII, que era um sujeito feroz, que quis extinguir a ordem. Eles defendiam a pobreza radical da igreja, dar tudo aos pobres. Mas daí também fizeram decorrer, não os franciscanos, a ideia de que os bispos gordos, que comiam bem, que eram ricos, que eram da aristocracia, da nobreza, né? Havia uma questão de classe aí, não era qualquer um que ia ser bispo, não. Precisavam ser mortos. Porque eles estavam violando a fé verdadeira. Uma outra heresia, os cátaros significam os puros,
Eles prescindiam da igreja, eles tinham uma relação direta com Deus, né? E não viam em vários atos que a igreja punia como pecados, como, por exemplo, o sexo, pecado, porque o sexo era a essência da relação humana, que Deus quis quando criou macho e fêmea. Então, criou o homem, quer dizer, a humanidade. E macho e fêmea os fez. Olha lá, é uma segunda versão mais leve, mais bela da invenção, da criação do homem e da mulher, que não tem costela de Adão e tal. Então, ali há uma relação sagrada. Isso tem toda a lógica, né? Mas não está canonicamente, não é aceitável pela igreja. Então, esses se afastaram. Mas o afastamento, que tem a natureza do pecado, se o pecado está na própria estrutura do ethos cristão, desde a origem. Desde a origem. Então, há nos hereges uma dimensão parresiástica para ser levada em consideração. Quando Giordano Bruno, monge, sábio e filósofo, e mágico, levou a um extremo a sua compreensão de Deus, extremamente anti-eclesiástica, foi para o fogo. Morreu queimado, como herege. Não abjurou. Foi um parresiasta. É perguntável, é discutível, se quando Galileu, depois do processo em que ele se retratou em relação ao heliocentrismo, não que ele tenha negado, mas se comprometeu a não ensinar mais as ideias de Copérnico e ficou em prisão domiciliar pelo resto da vida. Parece que ele não disse, mas quando saiu do palácio, onde tinha sido julgado, ele poderia ter dito, vamos dizer, ele disse, né? Aquele famoso Epur se move. A Terra se move, sim. Eu não vou mais dizer, estou falando aqui reservadamente. É um meio parresiasta, né? Para quem ele estava dizendo, podia denunciá-lo. Então, a parresia como uma transversalidade nos diversos regimes de verdade. Repetindo, regimes de verdade expressam a mais radical do que eles, regimes de verdade, a mais radical experiência do ethos, da habitação na Terra, entre o que nós não somos, e é aí que nós fazemos para nós um mundo, e no mundo é que nós somos, nós os humanos, podendo então controlar politicamente, economicamente, legalmente. Tudo isso é mundo, não é terra, não é natureza, né? Os outros homens, as coisas, então têm direito às pessoas, têm direito às coisas, direito às obrigações, contratos, etc. Falando só do direito, tudo isso é modo de regular as relações humanas que se dão no mundo. Mas o radical da criação de um mundo humano é a experiência da habitação da Terra, onde há o que não é mundo, onde basicamente há a natureza, segundo o que eu tenho posto aqui, né, que a Terra invadiu o mundo, há isso, há a Terra, há a natureza. Então, esse é o radical. Tão radical que, para aqueles que a fazem, essa experiência, ela é universal. Porque ela é a experiência que dá essência ao ser no mundo daqueles que a fazem. E tudo que decorre dela, portanto, a verdade como regime de expressão da experiência ética, expressão do ethos, a verdade precisa ser verdadeira.
precisa ser universal. E eu estava falando lá dos direitos humanos, dos direitos universais do homem, do cidadão. Isso, para a cultura europeia, transplantada aqui para as Américas, é universal. É obrigatoriamente universal. Expressa o ethos moderno, que é eurocêntrico. Mas, bom, as outras experiências, africana, asiática, etc., que são verdadeiras para elas próprias, e que para elas próprias são universais, porque são melhores do que a nossa. São, porque a nossa é dominante e é violenta. Mas essa é uma outra expressão da luta pela verdade. Tá? Eu estou tentando aqui firmar é que em cada época, e é isso que faz uma época, é a experiência ética. Isso é que faz uma época, faz um povo, faz uma duração, uma história. Para aquela época, para aquele povo, a verdade que expressa o radical da experiência ética é absoluta. E eu estou propondo um modo de verdade transversal, portanto, relativo a cada época, não em si mesmo absoluto. Para que eu estou fazendo isso? Tudo que está sendo dito aqui é estratégico, né? É por causa da pós-verdade, é por causa do momento apocalíptico distópico que nós estamos vivendo, agravado pelo paradigma pandêmico no qual nós estamos vivendo essa experiência dramática do estarmos após a verdade. Então, para nós aqui onde nos encontramos, a coragem da verdade é quase suicidária, mas radicalmente necessária. Então, sermos parresiastas é uma obrigação moral. Aquele trazer a filosofia para junto da vida, que foi o curso com que eu iniciei essa série, interrompi o que eu via estudando naquela época, né? Os sistemas filosóficos que não fizeram, as filosofias que não fizeram o sistema, contando a história delas. Interrompi quando a pandemia entrou, e a partir daí, a partir do primeiro curso sobre a pandemia, trazer a filosofia para junto da vida, eu estou propondo uma parresia. Trazer a filosofia para junto da vida não é obedecer a um mandamento de um sistema filosófico. É, pelo contrário, abrir mão dos sistemas filosóficos, dos magníficos sistemas, por exemplo, de Aristóteles. Para quem, como eu, considera que a Metafísica de Aristóteles é o livro mais importante que jamais foi escrito, talvez na cultura ocidental, mas certamente na filosofia, é o livro mais importante da história da filosofia, dói, sangra profundamente abrir mão de Aristóteles, de Platão e os outros que se seguem. Mas é necessário abrir mão para que a filosofia venha para junto da vida, não porque essa é uma espécie de derivação possível. Digamos, de Sócrates saíram dois ramos. O ramo que predominou foi o da grande filosofia, que tem a ontologia, o que é ser, e a epistemologia, como é que se conhece, como núcleos. O que é e como se diz o que é. Ser e verdade. E sujeito. Ser e verdade, sujeito, que é quem conhece ser e diz a verdade.
Essa foi a direção dominante, a da história da filosofia, a da grande história da filosofia, como nós a contamos em geral, e que construiu os grandes sistemas. No século XIX, construiu-se o último, o de Hegel, e depois nenhum outro mais. Pode ter havido tentativas. Talvez Russell, quando fundou a fenomenologia, Heidegger, quem sabe, quando escreveu Ser e Tempo, seu primeiro livro, e grandioso, é o que vai ficar, provavelmente. Muita coisa vai ficar dele, mas esse fica. Mas depois ele foi abandonando essa ideia de um sistema e começou a escrever, a formular questões, e a fazer conferências, e a escrever ensaios. Né? Se o último sistema bem pode ter sido o de Hegel, isso significa século XIX, nós estamos no XXI, no meio do século XIX. Hegel ainda nasceu no século XVIII. Então, na primeira metade do século XIX, aí se deu o último sistema. Quem sabe agora não vamos explorar o outro ramo, pequeno, fraco, das escolas menores, que também saiu de Sócrates. Não pelo conhece a ti mesmo, vai conhecer, mas o cuida-te. Você está cuidando de si, vá se cuidar. E aí não se encontram sistemas ou grandes sistemas. Tem algumas fulgurações de sistema na física dos estoicos epicuristas, pouquinho. Né? Mas não tem Santo Agostinho, não tem Montaigne, não tem Pascal, não tem Nietzsche, não tem Foucault. Então, vamos agora pensar esse pessoal, e para pensar esse pessoal, nós temos que nos encostar na vida e largar o sistema, abrir mão do sistema. Podia ser isso. Não é. Quando eu proponho colar a filosofia na vida, eu estou ouvindo Nietzsche, sem dúvida, vontade de potência, aumentar a potência da vida, não sofrer a força repressora dos valores superiores, que são os valores sistêmicos, belo, bom, justo, verdadeiro, inventados por Sócrates. Né? Estou ouvindo Nietzsche, sem dúvida. Estou olhando para Foucault. Mas, sobretudo, eu estou olhando para a pandemia. O trabalho que eu vinha fazendo desde 2018, depois que acabei a história dos paradigmas filosóficos, né? Os assassinos do Sol, para olhar aquelas iniciativas filosóficas que não fizeram sistema. Ainda era uma história que tinha seu sentido em si mesmo. Agora eu continuo fazendo história, estou fazendo aqui de novo, é uma recuperação, é porque nós esfriamos durante esse período aí, é uma recuperação. Ainda faço história, porque esse é o meu viés. Né? Por mais que eu diga, agora não é mais história, porque eu estou olhando para o contemporâneo, esse é o meu viés. Mas foi por causa da pandemia, eu interrompi aquele projeto que o Emanuel Boff, que hoje não está aqui, mas que está comigo desde 2002, quando começou essa aventura que deu nos 9 volumes dos Assassinos do Sol, propôs chamar como é, Aninha? O Renascimento do Sol? A Ressurreição do Sol, eu acho. Porque antes Ressurreição do Sol. Hein? A Ressurreição do A Sol. Ressurreição do Sol. Porque antes, os Assassinos do Sol, né, tinha sido o trabalho anterior, um pouco como a tristeza da verdade foi para nós aqui, preparação para a esperança da verdade, então agora a ressurreição do sol, que seriam as pequenas iniciativas, estoicos, epicuristas, Santo Agostinho, um solitário ali, ele não fez sistema, ele se confessou. Montaigne, pequeno, tem gente que não o considera filósofo, possivelmente a maior parte dos escritores de história da filosofia não o considera filósofo. Por quê? Porque ele fez ensaios. Mas ensaiar é um modo de vida, né? Como Pascal, etc. Estava fazendo isso. Eu parei por causa da pandemia. Eu interrompi, ia entrar em
em Lucrécio, sobre as coisas da natureza, não, sobre a natureza das coisas, era o último epicurista, e no semestre seguinte, 2022, ia entrar em Santo Agostinho, que estava me dando um grande prazer antecipado, parou tudo ali. Trazer o pensamento para junto da vida era pensar o paradigma pandêmico. Continuamos nessa direção. Então, trazer o pensamento para junto da vida, ou seja, a conversão ética da filosofia, é uma necessidade parresiástica. Por que parresiástica? Porque ela não encontra lugar no momento que nós estamos vivendo, pós-verdade. Se nós estivéssemos ainda nas décadas de 80 e 90, se estivesse aqui Jean Baudrillard, com quem eu fiz meu pós-doutorado, mas com quem não discutia essas coisas, sabedoria, seria possível ter uma discussão sobre a verdade. Quando ele diz, então, o real não existe mais. Consequentemente, uma referência da linguagem ao real não há mais, portanto, não há mais representação, entramos no mundo da simulação, um hiperreal sem atmosfera, e por aí foi. Tudo isso é contestável, é discutível. Ele não tinha vontade de discutir isso. Quando ele fazia uma conferência e perguntavam a ele alguma coisa, como eu perguntaria, né? Mas vem cá, o que significa que o real acabou? O que você chama real para dizer que acabou? Essa pergunta é impossível para um pós-moderno. O que você considera real? Como assim? Essa é a pergunta essencial da filosofia. O que é real? É a pergunta ontológica. Como é que um pós-moderno vai fazer? Né? No entanto, é uma pergunta fazível, ela está inteiramente no ar daquele tempo em que se dizia morte, fim da representação, do sujeito como um pleno de consciência, do fundamento como um absoluto que sustenta todo o real, que é ele mesmo. Mesmo que não se saiba mais nada de essência, de inerência, de substância, mas duvidar que haja fora de nós um real que é ele mesmo que ele é. Podemos nunca saber o que ele é, mas que é ele mesmo que ele é algo para ser discutido frente à ideia do virtual, do hiperreal. Não é para negar o virtual, que é potentíssimo, mas é uma discussão para ser feita. Era uma discussão para ser feita, naquele momento. Se nós estivéssemos naquele momento, eu proporia essa discussão. Eu tinha, inclusive, o esquema dela na cabeça, não tinha dado ainda a solução literária para ela. Mas era uma conversa entre nós dois, Baudrillard e eu, ali num café em Paris, quem sabe no Écritoire, que é a minha referência de café filosófico, porque chega do lado da Sorbonne, o pessoal faz orientação lá, uma coisa, tem livros, uma coisa fabulosa. Então, nós estaríamos ali conversando, obviamente, em discordância completa, e chamaríamos em nosso favor Nietzsche, que diria a Baudrillard que ele tinha razão. E tinha um bocado pós-moderno, mas não toda a razão, porque ele, Baudrillard, ele dizia que não, era um pessimista em relação à vida. E ele, Nietzsche, pelo contrário, ele era um batalhador do aumento da vontade de potência, do homem dionisíaco, da arte para não morrer da verdade, da recuperação do trágico. Ele tinha bandeira, Nietzsche tinha bandeira, e Baudrillard não tinha. Um ponto para mim aí. Aí íamos chamar Sócrates, o inimigo de Nietzsche. Tem um diálogo, que é o Gorgias. Gorgias é um dos dois grandes sofistas. Esse diálogo tem 3 lances. Uma conversa de Sócrates com Gorgias, que é muito maltratado ali, é a parte menor
do diálogo, Gorgias perde logo, se contradiz e sai do diálogo. Depois, Polo, que era um jovem discípulo de Gorgias, um sofista também, de que Sócrates também dá conta rapidamente. E Cállicles. Cállicles é um personagem inventado por Platão para se opor a Sócrates. E ele realmente encara Sócrates, faz a crítica de Sócrates. Não simplesmente responde sim, Sócrates, não, Sócrates, de acordo, Sócrates, não compreendi, Sócrates, não. Ele ataca Sócrates. E, no fim, ele não se dá por convencido como os outros dois. Ele diz, bom, Sócrates, se você quiser continuar falando a partir de agora, eu estou fora. Esse diálogo, para mim, acabou. Estou fora. Você que fale aí o que você quiser falar. E Sócrates faz, então, um longo monólogo sobre as almas, se as almas seguirem o bem, o belo, o justo e o verdadeiro, que foram os valores que apareceram nesse diálogo, elas vão para as ilhas bem-aventuradas, vão ser eternas daí para frente, não voltam para servir a outro corpo, a outro animado, seja uma pessoa, seja uma planta, seja um peixe. Né? Mas as almas que não seguirem o belo, o bom, o justo e o verdadeiro vão para o Tártaro. Tem um tribunal que julga as almas. E elas serão, então, condenadas aí para o Tártaro. É um mito. Cállicles não diz mais nada. Então, Cállicles é o grande personagem, para mim, desse diálogo. Eu ia chamar Cállicles, então, para discutir com Nietzsche, porque Nietzsche é o adversário de Sócrates, é o inimigo de Sócrates, ou melhor, Sócrates é o inimigo de Nietzsche. Né? Então, Cállicles, que é, naquele diálogo, o pós-moderno. Leiam, vocês vão ver como ele é, o pós-moderno, como Nietzsche, de certa forma, mas Nietzsche tinha bandeira. Então, aprofundar Cállicles, dar força a Cállicles contra Sócrates. Eu, na expectativa secreta de que Sócrates fortalecesse nesse embate e, portanto, Baudrillard não tivesse razão em termos absolutos. Mas nós íamos ter estabelecido as condições de uma conversa que ele não queria ter, que nenhum pós-moderno quereria ter com quem pusesse em questão que o real acabou, que não há mais verdade, que não há mais fundamento, etc. Eu tinha na cabeça toda a estrutura desse diálogo impossível, só não consegui ainda resolver literariamente. Acho que não vai mais ter. Por quê? Porque isso foi uma época em que os pós-modernos, que se o Gilberto estivesse aqui, eu diria, os novos sofistas, estavam se opondo à filosofia para destruí-la. Ali uma luta era possível. Hoje nós estamos pós esse momento, pós a verdade. Não há mais essa discussão. Não é mais para haver essa discussão. Porque não é que alguém esteja dizendo que não há verdade e alguém possa se opor a isso e argumentar que sim, há. O que se está dizendo hoje e praticando, na forma das grandes polarizações, etc., é que, ao se decidir o que fazer e o que pensar, os fatos objetivos não têm mais peso do que as opiniões de qualquer tipo. É assim que se define pós-verdade, é assim que o dicionário de Oxford definiu. E, portanto, tem-se para si as opiniões que mais fortaleçam a posição de quem escolhe, entre as quais podem ter até opiniões que se relacionam aos fatos objetivos. Não é essa a questão. A questão é que se trata de opinião. E aí, como é que se reintroduz a questão da verdade? Aí é que a conversão ética da filosofia. Não se trata mais de discutir critério de verdade com quem nos diz que nós estamos pós a verdade. Não que a verdade está em crise, que ela acabou, qualquer coisa. Ainda dá. Agora não. Não se trata mais de discutir critério da verdade. Trata-se de ter a coragem da verdade. Não abrir mão dela.
como é o que eu gostaria de iniciar agora. Vamos ter 15 minutos, meia hora para isso, mas nós precisávamos desse aquecimento, né? Como? Pela Aléteia. A narratividade volta por aí também, a parresia sempre presente. Em parte a correção, mas a questão é, o caminho é propondo isso, né? Não sei nada. A Aléteia. Por um motivo histórico importante, importantíssimo, é que o tempo erode as coisas. O tempo faz erosão, aluvião. O tempo que passa derruba. Mas a experiência pré-socrática da Aléteia não teve tempo passando sobre ela. Não deu tempo de se desgastar, porque no século IV, Aristóteles disse que esses caras não eram filósofos, porque não tinham compreendido a estrutura da causalidade. Por exemplo, dizer, Tales, o mais antigo deles, admitia ser a água o elemento comum de todas as coisas. Já dei esse exemplo várias vezes aqui, mas é que Tales é o primeiro. Primeiro, na ordem que Nietzsche deu a sucessão dos pós-modernos, a sucessão dos pré-socráticos, né? Que Nietzsche deu no seu curso dos pré-socráticos, as diversas escolas e tal, tá? Tales lá, um físico que lidou com a physis. Tales, o primeiro deles, admitiu que é a água, ou ser a água, é a água, é o fragmento de Tales que a gente tem. E, portanto, não compreendeu, ele só se fiou na causa material. Causa formal, causa eficiente, causa final, não levou nada disso em consideração. E, no entanto, isso é fundamental. Diz Aristóteles na sua metafísica. A causalidade tem 4 dimensões, não se compreende o que é uma causa se não se jogar entre essas 4 dimensões, que respondem uma pela outra, são responsáveis uma pela outra. Portanto, aqueles filósofos, depois chamados pré-socráticos, que ele chamou pré-platônicos, Aristóteles, foram banidos. Também já disse isso várias vezes aqui. Eles pararam de ser publicados, pararam de ser copiados, pararam de circular. De modo que, em pouco tempo, não se sabia nada dos pré-socráticos, a não ser opiniões, conteúdos que foram comentados por Platão, por Aristóteles, esse, por exemplo, sobre Tales. Diógenes Laércio, que escreveu um livro importante sobre as vidas dos filósofos ilustres. Tem lá alguns pré-socráticos, né? Mas a compreensão da verdade como verdade, palavra grega aletheia, quer dizer verdade, a compreensão da verdade como aletheia, nunca mais. Então, se essa compreensão chegou a ter alguma duração no tempo, ela não foi mais do que um século. Bem menos de um século. Porque imediatamente no século V, os sofistas, que nasceram no século VI dos pré-socráticos, alguns pré-socráticos que nasceram mais tarde foram contemporâneos dos sofistas. Está tudo embolado ali. Os sofistas liquidaram a experiência da Aléteia quando separaram logos de física, como nós vamos ver na próxima aula. Isso é fundamental para a experiência da Aléteia como verdade, perdoe a redundância. De modo que nem um século essa experiência teve. Logo no quarto, Aristóteles chegou e disse, não, desconsideremos esses escritores, que não são filósofos, não são pensadores no sentido radical do termo, né? Eles ignoraram o mais fundamental.
é que só se conhece alguma coisa se se conhece sua causa. Eles não perceberam a causalidade. Mas olhem de onde Aristóteles diz isso. É do plano do conhecimento. Ele já tinha resolvido na esteira de Platão que o que Sócrates estava mandando fazer era conhecer. Não é óbvio. Não foi o que fizeram os estoicos epicuristas, que foram cuidar. Né? Mas ele já tinha, ele é dessa tradição. Ele é fundador, junto com Platão, da tradição de que filosofia é um regime, é um sistema de conhecimento. E só se conhece uma coisa se se conhece sua causa. Óbvio, óbvio. O que não é óbvio é que a filosofia tenha que ser um regime de conhecimento. E, de fato, os pré-socráticos não estavam interessados em conhecer, eles estavam interessados em compreender a dinâmica de ser como logos e physis. Compreender, não conhecer. Nunca um pré-socrático perguntaria, bem, mas afinal de contas, o que é ser? Mas Platão perguntou, Aristóteles perguntou, toda a filosofia, a grande filosofia, teve que perguntar. É a primeira pergunta da filosofia, o que é? O que é isto? É a pergunta ontológica. Então, quando Aristóteles condenou os pré-socráticos, já condenou de um lugar que os pré-socráticos nunca ocuparam. Então, tirou os pré-socráticos da escola da história da filosofia pelo motivo de que os pré-socráticos não eram suficientemente filósofos para compreender que filosofia é uma questão de conhecimento. E se é uma questão de conhecimento, é uma questão de causalidade. Tudo torto aí. Mas é a história. Então, os pré-socráticos não tiveram testada pelo tempo a sua experiência de verdade como aletheia, que, por sua vez, tem como estrutura fundamental a relação indissociável entre logos e physis. Essa indissociabilidade sendo a forma de superfície, não é superficial, mas a forma de superfície, a forma em que aparece o ethos que os pré-socráticos propuseram. E esse ethos era uma habitação na natureza, que, no entanto, não indiferenciava o humano, de modo que não há mais semideuses. Para haver semideuses, era necessário que os humanos e os deuses tivessem diferenças e não diferenças, para poderem se misturar. Não, não há mais semideuses. Os homens habitam a natureza, portanto, habitam com os deuses, inclusive. É assim que fazem para si um mundo. Essa é a estrutura de toda a experiência ética, de todo o ethos. E esse mundo se dá como relação indissociável entre logos e physis. Heráclito. Cosmos, o mundo, o mesmo em toda parte, nenhum homem, nenhum Deus o fez. Mas era, é e será um fogo sempre vivo que se acende a intervalos e se apaga a intervalos. Essa pode ser uma sentença, a gente chama os fragmentos pré-socráticos de sentenças, sentenças do pensamento, que não são conceitos, não são sistemas. Então, essa sentença de Heráclito pode nos dar transversalmente uma percepção do que estaria em jogo quando os pré-socráticos propuseram que há diferença sem indiferenciação e sem indiferença entre logos e physis. Logos não é physis, mas só há logos da physis. Physis não é logos, mas só há physis do logos. Portanto, diferença, porque há logos e há physis, não indiferente nem indiferenciadora. Um não se mistura com o outro, um não se anula pelo outro, um não estranha o outro. Então, é em tensão recíproca o tempo inteiro, logos e physis, e essa é a expressão do ethos
do fundamento, daquilo que é o mais radical, que os pré-socráticos propuseram, fulgurou e se apagou. Que é que o homem não vive segundo a sua razão. Isso dirão os sofistas e vai ser depois o leitmotiv de toda a filosofia. Foi de lá que, foi daí que Aristóteles fez a condenação dos pré-socráticos. A razão. O homem não vive segundo a razão. É claro que o homem tem razão, tem logos, né? Tem razão. Mas o homem vive segundo o que é comum a tudo. Chamaram o que é comum a tudo logos. Mas logos não era a razão. Logos era aquilo segundo o que o homem e a natureza não estão desligados, embora não sejam a mesma coisa. Antes da expulsão da natureza pelos sofistas como caos. E sendo o caos sem ordem, onde não há ordem, não há sentido. E onde não há sentido, não há verdade. Isso é século V. Não é o século VI dos pré-socráticos. Pré-socráticos estão, repito, fazendo, repito e proponho, né? Não está assim em lugar nenhum. Estou propondo, porque faz sentido para nós hoje, que estamos invadidos pela natureza. Então, o ethos radical da experiência que os pré-socráticos propuseram, e repito a frase, fulgurou por um momento e logo se apagou, é o de que o homem que tem razão não vive segundo a razão, vive segundo uma pertinência ao que é comum. E o que é comum envolve tudo, a humanidade e a natureza. E é isso que nos faz sermos o que somos. É isso que faz Heráclito à beira do fogo, apenas um homem se aquecendo, banal e ordinário, reconhecer que ali também se dão os deuses. Não tem semideus aí. Ali, no ordinário, o extraordinário está presente. Essa contração, podemos dizer, entre terra e mundo, pronto, para ficar nos termos que eu tenho usado, essa contração, e não é entre terra e mundo, porque a separação ainda não tinha sido feita, né? Mas essa contração, para nós, contração, olhando daqui para lá, contração entre logos e physis, é o que expressa no visível do dito pelos pré-socráticos, como foi recuperado no século XIX por quem foi procurar caquinhos de pré-socráticos aqui e ali, porque eles tinham parado de ser lidos, compreendidos, conhecidos, o que fosse. Essa superfície expressiva, vamos chamar, que propõe logos e physis como uma indissociável unidade na diferença, expressa a experiência profunda de que, nos termos nossos aqui, e aí chamando a atenção para que há nisso que eu vou dizer agora, um anacronismo brutal. Os pré-socráticos teriam proposto que terra e mundo se entrevivem, não se separam. O que é do homem e o que não é do homem não se separam, embora não seja a mesma coisa, como logos não é physis e physis não é logos, mas precisa um do outro para serem em si, cada um, o que são. Então, há uma experiência profunda, radical, de experiência recíproca de homem e não homem, de homem e natureza, de mundo e terra, que se expressa na unidade indissociável, mas diferenciada, de logos e physis, que, por sua vez, tem como regime de verdade, que fala de logos e physis e nos torna claro o que é essa relação indissociável, mas diferenciada de logos e physis, como regime de verdade a aletheia, as marés. Isso nunca foi experimentado
Portanto, nunca foi desgastado. A experiência dos sofistas foi longamente experimentada. Começou a ser desgastada pelos filósofos, logo no século IV, um século depois. Continuou sendo experimentada, valorizada e desgastada já em Aristóteles, que tem uma arte retórica. A retórica era a arte dos sofistas. Uma arte retórica que, recolhendo a retórica como sistema de linguagem, o que Platão não fez, faz a crítica da retórica sofística. A mesma coisa para a experiência da verdade como correção à experiência dos filósofos. Da filosofia como veio a se implantar nos nossos tratados. A crítica, recolha e crítica da verdade como correção já foi feita quase na mesma época, meio século depois, pelos estoicos epicuristas, que não queriam repetir aquelas abstrações, só faltou dizer pueris, aquelas abstrações gregas, porque submetiam o discurso à natureza. O nada dizer, a afasia, portanto, a contenção do discurso decorria de uma compreensão da natureza como lei. Então, o discurso como primeiro na ordem da verdade, cuja forma é a correção, estava sendo desgastada ali pelos estoicos, pelos epicuristas. Também foi desgastada na Idade Média, ou na filosofia e teologia cristãs. Antiguidade tardia, do 1º ao 8, Idade Média, do 9 ao 14, 13 e 14, né? Esse longo período. Poderia ter sido desgastada de outra maneira, porque Aristóteles entrou na Idade Média pela lógica, portanto, pela afirmação do discurso como correção, e se o discurso é correto, deve ser verdadeiro. Eu gosto de pensar que se Aristóteles tivesse entrado pela metafísica, a relação seria outra, mas não entrou. Bom, depois a verdade como correção foi desgastada no Renascimento, em que natureza e cultura se separaram e sujeito e objeto, filosofia e ciência vieram a ter suas dinâmicas próprias, complementares, mas também concorrenciais, pelo moderno. Todos os sistemas, regimes de verdade, foram desgastados. Qual não foi? Qual não teve história? A elétrica. Qual, então, pode ser o mais conatural a um momento em que se diz que a história acabou? A elétrica. A estrutura dessa afirmação que eu acabei de fazer, e que é puramente hipotética, né? Vocês podem imaginar, puramente hipotética. Mas a estrutura ocorre-me agora que pode ser semelhante a uma que, no seu ensaio sobre a técnica, Heidegger propôs. Então, vai pensando a técnica, a planetarização da técnica, a desumanização do homem, porque a liberdade, como a essência do homem, é hipotecada pela provocação que a técnica faz do homem de só ter uma experiência em relação à natureza, que é a de exploração, só restando à natureza uma forma de desencobrimento, de dar-se, de mostrar-se, que é a subserviência da disponibilidade, do estar disponível e disposta, como matéria-prima, como fundo energético, o que for, e que um dia nós podemos acordar com a técnica dominando o planeta. Ele viu direitinho, né? A técnica dominando o planeta. Mas de onde vem o perigo, daí também decorre a salvação. São versos de Hölderlin, que era o poeta favorito de Heidegger, que estava a ponto de passar o pensamento do filósofo para o poeta, o que ele fez. E qual é a salvação? É que algo
que seja conatural, que tenha o mesmo sangue da técnica, possa olhar dentro dela e ver a sua essência verdadeira e, talvez, salvar-nos num pensamento que é a piedade do pensamento, que é o que há de sagrado na vida. E o que é isso? Que é conatural, consanguíneo à técnica? É a arte. Porque, originariamente, a arte é técnica. Técnica era visto como o fazer aparecer que cria. O que não estava aqui, põe aqui. Isso a técnica útil faz e a técnica bela faz. Fabricar sapatos ou fabricar Ilíada tem a mesma natureza técnica. Depois se separaram e a técnica ficou estritamente no domínio do útil. De modo que a história da técnica não passou para a arte. A arte teve outra história. Agora, no momento da possível planetarização da técnica, pode ser que a arte, que é consanguínea da técnica desde a origem, possa olhar dentro da essência da técnica moderna, contemporânea, né? E ver e salvar. De onde vem o perigo, daí também provém a salvação. Então, o que eu estou propondo? Talvez um pouco em paralelo com isso aí, senão não teria me ocorrido agora esse paralelismo. É dizer que, no momento em que se diz, e já se diz há uns 40 anos, que a história acabou, agora que nós estamos pós a verdade, isso significa num regime apocalíptico distópico, o que é que pode entrar nesse lugar? A única experiência de verdade que não tem história, que, portanto, não esteve submetida à carência do tempo, ao desgaste do tempo, à corrosão, erosão do tempo. Então, propor a aletheia como o possível modo de voltarmos a fazer uma experiência ética, essa é essencial. A experiência ética da nossa comunhão com a natureza, que se expresse numa estrutura de saber-poder, como Foucault diria, né? Numa estrutura de saber-poder que ponha em conjunção natureza e cultura, homem e natureza, terra e mundo, no momento em que um invade o outro e o vírus bate e mata, que essa experiência profunda possa ser feita e só poderia mesmo ser feita no momento em que se diz que todas as anteriores acabaram, porque a história acabou. Então, aquela que não passou pela história, a letra, a experiência, não o conceito, a experiência, a letra, pode vir agora a nos salvar, usando o verso de Hölderlin que Heidegger usou mais de uma vez. De onde vem o perigo, daí também provém a salvação. Pode nos salvar. Salvar significa abrir a possibilidade de novos horizontes utópicos, trazer de volta a esperança. Enfim, tudo isso a gente ainda tem um tempinho para ver antes do curso acabar. Suponho que a proposta de uma forma de verdade que, por não ter se submetido à erosão do tempo, cabe admiravelmente, mas a gente vai ver que vai ter que dar umas apertadas e umas aparadas de aresta, mais ou menos como o sapato da Cinderela, para caber nesse pé. Provavelmente vamos ter que fazer isso, mas caberia admiravelmente ao momento em que se diz que justamente o tempo acabou, que não faz mais sentido, que não é mais o tempo que explica o real, porque também o real acabou. O velho sentido da ontologia, nem tão velho assim. Isso tem um componente parresiástico, porque, ao afirmar isso,
Nós podemos estar nos arriscando, estou botando nós todos aqui agora no mesmo prato, né, da balança. Nós podemos estar nos arriscando a finalmente deixarmos de ser ouvidos. A filosofia acabou, quando o real acabou, quando não há mais fundamento, quando não faz mais sentido falar em essência, quando o sujeito não é mais uma consciência que sabe, quando não há mais representação, como recuperação, referência, trazer de volta o real para o sujeito. Há 40 anos atrás, era possível sermos ouvidos, porque tudo isso era discutível. Os pós-modernos não queriam nos ouvir, não quereriam nos ouvir, mas eles ainda não tinham fechado a tampa. A cena ainda não estava encerrada, ainda não tinha caído a cortina. Agora, aparentemente, caiu. Nós estamos dizendo, olha, me dá um tempo, porque eu ainda tenho uma coisa a dizer. Reabre a cortina, eu só vou botar a cabeça para fora e dizer uma coisa. Essa coisa pode nos fazer merecer ovos na cara. Uma ovação nesse sentido, né? Ovos na cara. E aí perdermos para a filosofia qualquer possibilidade de manter uma dicção que faça sentido. Então, pôr a aletheia nesse lugar, em que aparentemente ela cabe bem. Não diz que a gente vai ter que aparar arestas e apertar um pouco o pé para caber no sapatinho da Cinderela, é porque, apesar de tudo, correram 26 séculos. A aletheia não foi experimentada por 26 séculos, mas a filosofia correu 26 séculos depois da experiência pré-socrática. Então, tem muita coisa aí para aparar, para apertar, para espichar, sem dúvida. Mas é o lugar onde pode caber essa experiência. É eticamente necessário que essa experiência seja feita, que nós ainda tenhamos uma oportunidade de pôr verdade em cena. Se não conseguirmos, é possível que tenhamos, então, que concordar que, ok, deu, verdade foi uma grande e longa aventura, diferenciada, né? Nós vimos aqui só uns 6 modelos, já mais, né? Menores, longamente feita, longamente diferenciada, mas não se trata mais disso. Trata-se de utilidade, de eficácia, de técnica, de apropriação, de uso, de consumo. O mundo mudou e nós não temos mais o que fazer com o mundo, senão correr com ele. Todo o resto seria uma retroação retrógrada, reacionária, saudosa, melancólica, triste, mas quem é obrigado a dar bola para isso? Então, realmente tem um risco aqui. É possível que, se nós falharmos, olha a arrogância com que eu digo isso, é possível que, se nós falharmos nessa colocação da aletheia, que não teve história, nesse lugar da pós-história, se nós falharmos, ou se quem quiser pegar daí e for adiante e tal falhar, nós tenhamos que admitir que acabou a história e não há mais verdade. O que fazemos com isso depois não dá para saber. Mas eu estou entrando nesse momento no lugar que deu título a esse curso, A Esperança da Verdade. Temos aqui uma esperança na aletheia, na parresia e na narratividade, se for utilizável, se for aproveitável, aquela diferença que eu fiz entre a narratividade mítica, em que o mito decorre da narrativa, ou a narratividade atual, em que o mito precede a narrativa. E a narrativa não é senão um desdobramento da intervenção do providencial, né?
do que entrou nos sistemas e quebrou, alguma coisa assim. Então, estamos numa encruzilhada, que sempre é bom. Eu, antigamente, quando eu escrevia, não sei se no tempo dos Assassinos do Sol ainda fiz isso, eu gostava de parar na hora em que eu me punha numa sinuca. E aí eu tinha um dia para, voltando no dia seguinte, tentar sair dela, né? Tinha uma graça de desafio nisso. Acho que eu estou colocando essa graça de desafio agora de volta. Ou nós acertamos essa tacada e a coragem do risco, a coragem do risco da verdade, tem frutos numa aléteia que ocupa um lugar esvaziado de história, ou erramos a tacada e rasgamos o green ali da mesa de sinuca, e depois não sei o que vamos fazer. Vamos para a literatura, vamos para a poesia, vamos para alguma outra coisa, música, vamos beber. Então, estamos aí, para aí voltaremos na próxima aula. O curso vai até o dia 9. Acho que aí já com 17 aulas, são 15. Mas eu vou precisar de mais, porque eu comi aquelas 2 para descansar, né? Acho que vocês não se opõem a isso, não. Então, vamos até o dia 9, eu acho. Temos, portanto, ainda, se hoje é 19, temos 26, 2 e 9. Três aulas para tentarmos ver o que fazemos com a Alétea e depois eu propus lá no final o deserto, o jardim e a estrela, ensaio de utopia. Essa aula só será dada se a gente conseguir fazer com a Alétea alguma coisa generosa, alguma coisa que não seja formal. Se for formal, se for meramente formal, uma nova epistemologia, uma coisa assim, com todo respeito, Fabiola, pelas epistemologias, né? Aí não, aí vamos fazer outra coisa. Mas se for uma coisa em que haja vida, aí vamos passar pelo deserto de Nietzsche, o deserto que cresce, ai de quem carrega em si um deserto, o jardim de Epicuro, onde a gente se encontra para conversar sobre os assuntos correntes, portanto, sobre a vida, e a estrela, aquela de que Nietzsche diz é preciso trazer um caos dentro de si para acordar uma estrela que dança. Com esses 3, a gente pode, talvez, ensaiar a utopia. Utopia é a esperança e recuperação de futuro. Nós estamos submetidos a um paradigma pandêmico, em que o presente está suspenso e desconectado de passado e futuro como uma continuidade. Temos aí um empecilho sério, né? Mas não é, suponho, que não seja incontornável. Enfim, alguns desafios. E vamos continuar vivos, todo mundo de máscara e tal, e essa coisa continua, tá? Embora a minha intenção para o próximo curso sempre eu vou estar tratando de verdade, sempre o paradigma pandêmico vai estar voltando, mas dessa vez eu estava querendo fazer, o título provisório do curso é Viagem ao Coração da Pobreza, o sofrimento, a compaixão, a fraternidade e a gentileza. Acho que isso pode dar um bocado de samba, dança, valsa, foxtrot, frevo, jongo, maracatu, um bocado de coisa, né? E essas coisas vão estar voltando sempre, né? Essas de que nós temos tratado desde agosto do ano passado, a pandemia, as polarizações, a verdade, sempre vão estar voltando, porque é a nossa época. É o dia a dia que nós estamos vivendo. Estou falando o quê? Da semana passada, de uma notícia de ontem. Então, pronto.